Quero fazer uma pergunta para você. Em que mundo você vive? Tem alguns que moram e vivem no fantástico mundo de Bob, ou no mundo da lua. Quem já ouviu isso? Que mundo você vive? Quando a gente fala de mundo, falando de mundo, a gente pode falar biblicamente pelo menos de 3 mundos. Quantos mundos? 3 mundos. Esse mundo, eu vou esperar o pessoal conversar, depois eu continuo. É a tia das crianças, tá aí não? Vai ajudar? A gente precisa falar de 3 mundos: o mundo espiritual, o mundo natural e o mundo que Deus criou. Quando a palavra do Senhor diz assim: Deus amou o mundo, não foi o planeta. O mundo, quando fala de mundo, fala de nós, de humanos, humanidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esses 3 mundos. Agora, o porquê? Por que veio ao meu coração essa ministração sobre o mundo? Eu não tenho como não reger o culto. Se tivesse alguém para baixar aquele climatizador, eu preciso fazer uma reunião urgente com todo mundo. Só eu escuto. Não estou nervoso, estou tranquilo, comi bem, passei o domingo tranquilo, mas é que eu preciso. Para a palavra fluir, ela precisa disso. Lembra do profeta? Baixar não é desligar. Estou regendo de novo. Aí você desligou, você mata os irmãos lá. Tem dia que eu chego aqui, como digo, virado no giraia. E a palavra ela vem, eu já subo ministrando. Mas tem dia que o fogão a lenha, sabe o fogão a lenha? Quem é que já comeu no fogão a lenha? Comida feita no fogão a lenha. Demora, né? Se a lenha tiver molhada, misericórdia. Demora mais para pegar, quanto mais para fazer a comida, né? Ela demora mais. Mas a comida sai boa ou não sai? Então hoje eu estou fogão a lenha. Mas a comida vai sair, amém, igreja? Falando de mundos, esses dias nós estivemos no Vale do Jequitinhonha. Chegando naquela cidade, naquele vilarejo, eu percebi que eles vivem num mundo diferente. E o Senhor falou comigo. Eles vivem num mundo que não é o nosso mundo. Mundo sem tecnologia, sem internet. Eu digo que toda vez que nós vamos para aquele lugar, eu me sinto na caverna do dragão. Quer se comunicar com o povo, mas não se comunica. Agora uma coisa foi bom, né, pastor Alex? 9h40 da noite a gente estava dormindo. Não tem internet, não tem, e foi bom. Quase 10 horas da noite a gente estava dormindo. Mas também, acordou quantas vezes na madrugada? Né? Tá velho mesmo. Tem que dormir, acorda cedo, cedo está ligeiro, né? E eu percebi que é outro mundo, eles vivem em outro mundo. Eles vivem num mundo que parece que não é o nosso mundo. E se a gente trouxer eles para cá, parece que eles estão no mundo que não é o mundo deles. Não é que só porque é atrasado, porque a tecnologia não chegou tão rápido lá. Não é só por causa disso, não. É outro mundo. As crianças vivem diferente. As pessoas que estão ali, elas têm uma sensibilidade diferente da nossa. Quantas vezes você já passou em algum lugar e viu alguém que estava sentado no banco precisando de ajuda e você não parou? Está vendo? Ele está no mundo, você está no outro mundo. Você está sempre com pressa. Você sai sempre atrasado de casa para ir para o trabalho, para ir para a igreja, para ir para as reuniões. Então você está no seu mundo. E não importa que mundo que as pessoas estejam, você está no seu mundo e é o que importa. Mas só um pouquinho o teclado para mim aqui. Então não importa o mundo que os outros vivam. Mas também tem um mundo
que a palavra do Senhor diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, coloca para mim aqui, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é esse texto, mas é só para você entender. Coloca aqui, 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Segura, eu disse que tem um mundo espiritual e tem um mundo mundo. Mas existe um mundo chamado sistema. Diga comigo, sistema. Ele está dizendo: não ameis o sistema do mundo, não se conformei com os padrões do mundo, não andem conforme o mundo. Posso falar ou não? Se você me ouvir e olhar para mim, eu vou falar. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: Deus quer falar conosco aqui, mas eu preciso que você dobre a sua atenção e olhe para cá. Nada tira a sua atenção. Essa é a 4ª vez que eu estou falando, eu não vou falar mais. Olhe para mim. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, uma palavra de instrução para a sua vida hoje. E o bom da gente ouvir quando Deus fala com a gente é que a gente vai meditando na palavra a semana inteira. Tem 15 dias que eu não prego, na verdade tem 2 semanas, né? E eu meditei a semana inteira, 2 semanas meditando sobre os mundos. Porque tem gente, escuta isso aqui, que saiu do mundo, mas o mundo ainda está nele. E eu quero que você repita essa frase: o ambiente que eu frequento revela aquilo que eu busco. Os ambientes que eu frequento revela aquilo que eu tenho buscado. O ditado diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu. Que ambiente que você tem frequentado? Com quem você tem andado? Onde você tem ido? O que você tem buscado nos lugares aonde você está buscando? Se alguém hoje, se você tirar uma selfie hoje e publicar que você, e marcar Ceia Church, se você disser que estava na igreja, alguém vai dizer: estava buscando a Deus. Só que tem gente, escuta isso aqui, ó, entrou no evangelho, mas o evangelho ainda não entrou nele. Até está tentando, mas parece que está difícil. Porque a gente tem pregado, a gente tem ensinado, a gente tem mostrado, a gente tem falado à luz da Bíblia. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma guerra de mundos. É uma guerra de mundos. Meu irmão, como é que o cara que bebia, que usava droga, que se prostituía, que defraudava os outros, que falava mal dos outros, que pecava, que andava no erro? Não que nós deixamos pecar, todos nós somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado. Como pode o cara que bebia, fumava, fazia tantas atrocidades, agora ele vai para o evangelho? Esse evangelho de estalar de dedos, de mudança de hora para outra, não existe. Porque o evangelho fala de renúncia, fala de percas. Como pode você que vem para a igreja e continuar com as mesmas amizades do boteco? Não ouvi um glória a Deus, né? Tá bom. Como pode você que veio para a igreja, mas ainda continua frequentando os mesmos ambientes, sentando nas mesmas mesas, ouvindo o mesmo tipo de música? Não, mas não tem problema não, porque a nossa igreja... Epa, olha lá. Porque a igreja do Senhor, ela é pura, imaculada, santa. Existe o mundo dos ímpios e o mundo dos santos. Qual o mundo que você tem frequentado? Qual o mundo que você quer para a sua vida? O mundo dos ímpios ou o mundo dos santos? Qual o mundo que você quer para você? Há uma guerra de mundos. Há uma guerra de mundos. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo um homem. Pode tirar o texto, e eu quero colocar um texto agora para a gente ler junto. Vou falar da história de Davi, que todo mundo conhece. Quando fala de Davi, já lembra do que? Do gigante. Mas não é sobre o gigante que eu vou falar. Olha que história. Capítulo de número 29 do livro de 1 Samuel 29, a partir do versículo de número 1. Coloca para mim, 1 Samuel capítulo de número 29, o versículo de número 1.
Ajuntaram os filisteus. Baixa o teclado para mim aqui um pouco mais. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Segura aí, não precisa colocar. Eu estou lendo esse texto e eu quero que você entenda um pouquinho dessa história. E para você entender, eu vou falar o que Davi estava vivendo nesse dia, nesse tempo. Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele foi até a terra dos filisteus e procurou apoio, e encontrou. Ele encontrou apoio onde? Na terra dos filisteus. Chegando ele na terra dos filisteus, adquiriu apoio pelo rei que ali estava reinando os filisteus. E Davi fez aliança com o inimigo. O mundo de Davi era Israel, Judá. E agora Davi foi para a terra dos filisteus e fez aliança com os filisteus. Ele e 600 homens, 600 guerreiros, esteve com ele, fugitivo de Saul. Só que agora a Bíblia diz que nesse capítulo que ele pediu terras ao rei Aques, porque ele não queria viver ali junto com o rei, e o rei deu a ele uma terra que já era do território de Israel. E ali ele entrou na terra, matou homens, mulheres, só ficou com os pertences, gado, camelos, cavalos, matou homens, mulheres e crianças, tomou posse da terra. A terra se chamava Siclag. Davi ficou ali por cerca de 1 ano e 4 meses. Quantos anos Davi ficou lá? Aprende isso aqui: 1 ano e 4 meses. Durante esse 1 ano e 4 meses que ele ficou ali, ele tinha aliança com o rei Aques, o rei dos filisteus. Ele fez aliança ao ponto de defender ele em algumas guerras, em algumas pelejas. Só que agora, pode tirar o texto, era só para o pessoal saber onde estava. Só que agora Davi, ele ganhando a confiança do rei, e ele sendo fugitivo de Saul, ele não podia voltar para Israel, não podia voltar para o território onde Saul estava reinando. E agora Davi, onde ele estava, ele ganhando a confiança do rei dos filisteus, que eram seus inimigos. O tempo foi passando, e Davi guerreando, ganhando pelejas, e o rei olhava para ele e diz: realmente esse homem tornou-se um dos nossos, porque tem nos defendido. E o rei Aques achou por bem colocar Davi como seu segurança. Mas Davi era chamado para ser o quê? Rei. Em Israel ele tinha sido ungido para ser rei, mas estava sendo perseguido. O inimigo perseguiu ele ao ponto dele ir para a terra dos inimigos. Saul perseguiu ele até ele sair da terra que ele ia ser rei, e ele agora foi para a terra dos inimigos filisteus. E ali o rei achou por bem colocá-lo de seu segurança. Ele disse assim: ele será o meu segurança para sempre. Ele teve tanta confiança em Davi que ele disse: nunca mais eu terei outro como Davi. Mas Davi foi chamado para ser rei. Deixa eu te fazer uma pergunta: onde é que o inimigo tem levado você? Será que o inimigo não sabe de verdade para que você foi chamado? Eu vou traduzir, vou mudar as palavras. O rei dos filisteus disse: Davi será meu servo para sempre. Davi será meu servo para sempre, será meu escudeiro, meu guarda-costa, porque ele mostrou bom serviço aqui. Só que diz a palavra que ganhando territórios, conquistando reinos, chegou uma hora que Davi estava indo para uma peleja, e a peleja era contra Israel, contra o seu próprio povo, contra a sua própria casa.
Diz a palavra que os reis, os príncipes dos filisteus, se prepararam para pelejar contra Israel. E quando olharam, disse: não é esse Davi a qual Saul expulsou de Israel? E o rei dos filisteus disse: sim, é ele, mas ele já está comigo há muito tempo, se tornou meu escudeiro. Temos ganhado muitos territórios através das mãos de Davi. Podem ficar em paz, que ele não vai se rebelar contra nós. Todos os príncipes disseram: Davi não irá conosco. Davi tinha terra, Davi tinha um povo que estava com ele. Só que Davi tinha 600 homens pelejando com os filisteus. Eu vou traduzir para você entender. Ele deixou as mulheres na cidade conquistada, deixou os filhos, deixou os mais velhos, e pegou todos os soldados e foi pelejar com os filisteus. Não foi contra os filisteus, foi com os filisteus. Desprotegeu a casa e foi ajudar quem ele não devia. Saiu do seu mundo e entrou no outro mundo para proteger alguém que não estava no seu mundo. O que eu vejo com isso? É um monte de gente que quando está diante dos outros, nas rodinhas de amigo, é um tal de deixa eu pago. Pode deixar que eu acerto. Os meninos, quando estão perto das menininhas, a mãe pediu dinheiro em casa: deixa o dinheiro aí que você trabalhou para a gente pagar a conta de luz, que senão vai cortar. Mas ele, o bonitão, só pagou a internet, porque a internet para ele é o suficiente. Mas diante dos outros, deixa que eu pago. Desprotegeu a casa e está no mundo que não é o mundo dele. Vive um mundo que não é o mundo dele. Conversa no mundo que não é o mundo dele, chamado mundo virtual. E na realidade, às vezes acontece na vida de muita gente. No mundo chamado internet, mundo virtual, é selfie, é comida boa, é publicação de tudo. O que compra, posta, virtual. O que come, posta. Nada contra quem faz isso. Se você vive disso, parabéns. Você é um youtuber, você é um influencer, está certinho. Mas se você tem menos de 10 mil no Instagram, meu irmão, para com essa bobagem. Ninguém precisa saber o que você come, o que você veste, se você beija, se não beija. Tem gente que tem coragem de postar. Eu vou falar, pode falar ou não? Pode ou não pode? Acabou de praticar. É aquilo mesmo, virou o zoinho. E ó, tirou o cobertor aqui, ó, e o bobão do lado. Relacionamento exposto é prostituição, meu xará. Quando a tua esposa colocar isso lá, tu tira, tu manda tirar, tira. Ou vice-versa, quando ele tira. Eu não sou garota de programa para você colocar essa porcaria na internet. Que mundo você vive? Ah! Oh, meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui. Você está publicando para as outras, é? É igual o pregador. Está ali a minha amada, a mulher mais linda do mundo. Está fazendo propaganda da tua mulher, ô meu irmão? Não precisa falar. Está ali a esposa que eu amo. Obrigado, filha, você é uma bênção na minha vida. O cara só falta falar como foi a noite de amor, na noite anterior. Assim tem muita gente no mundo chamado virtual. Eu quero trazer você para o mundo natural, filho. Nem tudo é mil maravilhas, porque a gente sabe que não é. Tem gente que está a trancos e barrancos, se azunhando, mas na internet está tentando mostrar para os outros. Você não precisa mostrar nada para ninguém, não. Há uma guerra dos mundos. Eu assisti um filme chamado Guerras dos Mundos. E meditando sobre isso, pesquisando sobre isso, eu encontrei uma história no ano de 1947, nos Estados Unidos, onde só existia rádio, não tinha televisão. Um produtor resolveu fazer marketing do programa dele. E ele parava o programa musical e dizia que tinha espaçonave na cidade, dizia que as pessoas tinham sido resgatadas, e criaram uma história fictícia, um fake news, com o nome de Guerras dos Mundos.
Nós vivemos guerras e batalhas, e você tem que saber que mundo que você vive. Você tem que trazer para a realidade o mundo que você vive. Você tem que saber que mundo que você vive. Eu vou falar, pode falar ou não? Davi, a bomba vai explodir aí. Se alguém não me falar o que é isso, eu vou correr. Tem mais alguém que vai correr comigo aí ou não? É o quê, mano? Chama o Alessandro lá, por favor. Você tem o velho sul lá para dar para ele? Aí, ó. Pronto, vamos, gente. Bora. Eu estou esperando uma explosão, gente. Vou tomar uma água aqui enquanto você dá glória a Deus. Se der problema, vocês arrancam, leva lá para fora, deixa explodir lá. Não, mas vai de novo, tá ligado ainda isso aí. Esse negócio está com problema, alguém tem que ligar lá. Davi, até voltar de novo agora, né? Davi estava no território inimigo, fazendo aliança com o inimigo, e desproveu a sua casa. É coisa do diabo mesmo, né? Alguém liga lá, ó, vou dar a receita para vocês. Vocês têm que ligar lá no Very Soon. Tá aqui, ó. Pega meu telefone, liga lá, porque esse negócio está com problema o dia inteiro. Quem quiser colocar essa porcaria no estabelecimento de vocês já não põe, tá? Porque para acabar um culto, pronto, tá aqui, ó. Alguém liga lá e manda aí, ó. Davi estava no território. Imagina, agora você tem que rebobinar e começar de novo. Davi estava no território inimigo, fazendo aliança com o inimigo e desprovendo a sua casa. Davi estava com aliança com o inimigo, ou seja, deixa que eu defendo, vamos que eu estou junto. E a casa desprovida, mundos diferentes. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a vida de muitas pessoas. Está na hora de você começar a cuidar da sua casa e esquecer a casa dos outros. Em outra tradução, a cuidar da sua vida, meu amigo. Cuide da sua vida, cuide da sua casa. Sua casa em primeiro lugar, e os outros em segundo lugar. Primeiro a sua casa. Cuide da sua casa. Davi deixou a casa desprovida e foi pelejar com os filisteus. Ganhou confiança dos filisteus, mas Davi foi chamado para reinar. E o que era que Davi estava sendo? Guarda-costa. Somente um guarda-costa. Mas quem nasceu para ser rei não pode se contentar em ser servo. Quem nasceu para governar e ser rei não se contenta em ser um guarda-costa. Quem nasceu para governar uma terra não se contenta em terra alheia. Quem nasceu para governar a sua terra não se contenta em governar a terra dos outros. Até o ponto que os príncipes dos filisteus disse: é esse Davi? Sim, é ele. O que ele está fazendo conosco? E o rei Aques diz: esse é o meu guarda-costa. Ele tem me ajudado muito, temos ganhado território, e ele será o meu guarda-costa para sempre. É isso que o inimigo quer. Ele quer você em terra alheia, fazendo o que Deus não mandou fazer, porque sabe que Deus te chamou para reinar, Deus te chamou para governar. Não se contente com menos, não se contente com pouco. Ô bispo, eu não tenho que ser grato? Seja grato, mas pelo amor de Deus, peça revelação ao Senhor, para Deus mostrar se aquilo que você está fazendo de fato é a vontade dEle ou não. A Bíblia diz que os príncipes dos filisteus disseram: esse não irá conosco. Se ele for, ele vai uma hora ver nós pelejando contra Israel e vai se tornar de novo o nosso inimigo. Manda ele de volta para a sua terra.
O rei chegando para Davi disse: olha, você não tem nada contra mim, eu não tenho nada contra você. Nós temos feito aliança, mas eu não posso permitir você ir pelejar contra o seu próprio povo. Davi nem estava mais pensando se o povo era dele ou não. A mentalidade já tinha sido mudada e transformada, porque o mundo que eu vivo define aquilo que eu sou. Não, você não entendeu. O mundo que você vive define de fato quem você é. Ele nem se colocava mais como um povo judeu, porque ele já estava acostumado com os filisteus. Tem gente que anda tanto com gente do mundo, que nem se comporta na moda de se vestir. Eu só ouvi um glória a Deus lá de cá, parece que daqui estão se vestindo como? Tem gente que anda tanto com gente do mundo, que tem gente do mundo que anda mais bem vestido, comportado, eu não vou falar de bem vestido, comportado, do que muita gente que se diz crente. Porque a convivência é o mundo que vive. Se o mundo que você vive é baile, funk, pancada, churrascada, bebida, daqui a pouco você está trazendo isso para a igreja. A Bíblia diz assim, escuta aqui, que o Espírito de Deus veio para quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ou não é? Como pode eu estar no mundo espiritual, no ambiente espiritual, o Espírito Santo me usou, rodei, pulei, e amanhã minha roupa já não define mais a tribo que eu sou, o mundo que eu vivo, o mundo que eu sou? Pelo amor de Deus, busquemos o Espírito Santo enquanto podemos achar. Oh meu Deus, quando você se vestir para vir à igreja, vai no espelho e olha assim, deixa eu ver se eu estou bem vestida. Espírito Santo, é essa roupa que sou. Deixa eu ver como eu estou, se eu estou comportado ou comportada, porque o mundo que eu vivo me define. Mas tem gente que não está mais nem aí. Para a igreja vem com saia arrastando no chão, mas para andar em qualquer lugar, anda, eu vou falar, pode falar? E eu olho de longe, eu vejo, mas vejo muito. Ah, colocou um shortinho curto, irmão, ó, levanta. Tá amarrado, tá o quê, homem? Amarrado mesmo. O Senhor quer nos levar para um mundo espiritual nessa noite, para entender que o mundo é mundo, e nós fomos chamados para ser a luz desse mundo. Ele não está falando que você tem que sair desse mundo, mas no mundo que você vive define quem você é. E se de verdade você é um servo de Deus, você não vai sair desse mundo, você vai permear nesse mundo, vai andar nesse mundo, mas você será a luz. Escute, Sadraque, Mesaque e Abidnego estava na Babilônia, mas não era da Babilônia. Eu vou falar. Daniel estava na Babilônia, mas não comia da Babilônia, não comungava com a Babilônia. Oh meu Deus, não se vestia como a Babilônia. E quem olhava para Daniel dizia: Daniel é diferente, Daniel é diferente, Daniel é diferente. Ou você de fato vive no mundo dos homens, dos ímpios, ou você não vive no mundo cristão, que é diferente. Pregaram durante muito tempo uma religiosidade que não tem nada mais nojento do que a religiosidade. É nojento, para mim é asqueroso. Colocaram imposições sobre a vida dos homens. Isso pode, isso não pode, isso não pode, isso aqui é, isso não é. E nós fomos ficando escravos de uma religiosidade e esquecemos do Evangelho. Agora que coisa boa, durante um tempo, de umas 2 décadas para cá, vieram pregando sobre a graça. E a gente, que coisa boa, graça, que maravilha, é isso que a gente precisa, esse Evangelho da graça. Só que essa graça, ela foi se contaminando com um mundo que não é mais graça. Ela foi se contaminando com uma tal da hipergraça, supergraça. E nem é sobre isso que eu vou falar. O evangelho que não era pregado, que a religião não pregava,
esse evangelho da graça veio pregando. Um monte de gente vem falando sobre o evangelho da graça. Que legal, que top, maravilha. E hoje, esse evangelho que estão ensinando por aí se tornou tão asqueroso, tão nojento, quanto o evangelho que era levado pela religião, a religiosidade. Porque hoje eles aprenderam a ganhar dinheiro com a graça. Eles estão, e não se desviem por causa disso, tá? Eles estão fazendo suas conferências milionárias. Os homens ganharam tanto dinheiro que estão andando com seus blindados, com seus seguranças, e estão num mundo que não é um mundo do evangelho de Cristo. Não é a simplicidade do evangelho de Cristo. É uma riqueza, é algo que não é mais comum. Então tem os dois lados, tem os dois lados. Mas olha, escute isso aqui, ó. Davi desproveu a sua casa e foi governar, e foi pelejar junto com os filisteus. Coloca esse texto para mim, a continuação. Coloca agora 1 Samuel capítulo 30. Coloca o 30 aí. Olha o capítulo 30. Vamos ver o que está aqui, ó. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Siclaque era a terra que o rei dos filisteus tinha dado a Davi. Só que Davi pelejou, ganhou aquela terra. Olha quando ele chegou em Siclaque. Ao terceiro dia a Siclaque, já os amalequitas tinham invadido o sul e Siclaque, e tinha ferido a Siclaque, a cidade inteira, e tinha queimado a fogo. Coloca o próximo. Coloca o próximo. E tinha levado cativo as suas mulheres, todos os que estavam nela, tanto pequenos como os grandes. A ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Deixa aí, nós vamos para o próximo versículo. Enquanto ele estava tentando pelejar com os filisteus, desproveu sua casa. Enquanto ele estava no mundo que não era o mundo que ele tinha que estar, a casa ficou desprovida e a consequência chegou. Deixou a sua cidade desprovida e levou 600 homens para pelejar com os filisteus. Não acontece assim na vida de muitos que estão vivendo um mundo que não é o mundo dele e desprovendo a sua casa? Está na hora de você se levantar para começar a cuidar da sua casa. Nunca se ouviu falar de tantos filhos de crentes desviados, porque era dia de ensaio, era dia do ciclo de oração, era a tarde da bênção, era o ensaio do coral, era o ensaio das irmãs, era o culto da libertação, era a escola bíblica dominical, era não sei o que, e fazia tanta coisa, e deixaram a sua casa, os filhos fazendo o que queriam em casa. Mas em nome de Jesus, nós estamos chegando num tempo onde nós iremos cuidar da nossa casa. Eu vou para a igreja, se arruma e você vai também. Vai ficar em casa não. Se ficar em casa eu desligo a internet, eu levo o modem para casa, eu levo o modem para a igreja. Ah, meu filho não gosta disso. Como é que é? Comece a governar a sua casa enquanto você pode, para não desprover a sua casa. Vamos para a igreja, filhão, toma banho, troca de roupa e vamos para o culto. Como é que é? Tem culto dos jovens sábado. Eu e minha esposa, nós vamos jantar fora e eu vou te deixar na porta da igreja e eu te pego no filho. Não vou não. Pro futebol vai, pro videogame vai, pra internet vai, pra igreja não quer. Vai começar a colocar moral na casa. Vamos começar a colocar moral na casa. Vamos começar a colocar ordem na casa. Vamos começar a colocar moral na casa. E a nossa geração será a melhor geração. Eu tô toda vez. Vou falar. Traga os seus filhos do mundo para o seu mundo. E o seu mundo é jejum, oração, leitura bíblica, escola de discípulo. Vamos sair desse mundo, vamos entrar no mundo agora. E o mundo é o meu mundo. Que mundo? O mundo que ele amou, o mundo que ele trouxe. Ô bispo, mas tem diferença? Tem diferença. Olha na internet agora o culto
Ontem lá na praça, como era que a gente estava? Uma minoria. Por quê? Bata na porta de algumas igrejas dizendo que tinha um show do PG ontem lá. Acho que só a Ceia Church estava lá ontem. 90% era gente. Por quê? Porque o carro de som passou na rua e o religioso disse: o quê? Vou mandar meus jovens lá? Vou nada. Mas pode ver que hoje tem pagode lá. E os jovens da igreja dele faltou no culto para ir no pagode lá. Mas para o culto, para o show gospel não deixou não. Você viu que diferença? Pode ir lá agora, está cheio. Eu estava olhando agora nos stories lá. Está cheio lá, o pagode está assim na praça. Mas ontem, quantas igrejas tinha lá? 2 ou 3, numa região de mais de 200.000 habitantes. Os filhos das trevas são mais prudentes que a luz. Parece que a gente está guerreando entre o mesmo mundo. Procura aqui, ó. Procura que aliança algum pastor dessa igreja, dessas igrejas, dessa avenida principal aqui. A gente tem aliança com qual deles pensa que a gente é inimigo. Esses dias veio um rapaz aqui, eu nem sei se ele está. Ele disse assim: ô bispo, eu admiro tanto o seu trabalho. Aí ele disse: eu sou músico na minha igreja e eu estou vindo aqui há alguns dias. Eu olhei para ele, na hora eu disse: filho, seja fiel na sua igreja. Não vou falar a igreja dele. Seja fiel lá ao seu pastor, ao seu líder. Seja bênção lá para o seu líder. Aí no outro domingo eu vi ele de novo. E aí quando eu cheguei para ele e falei: você está de novo aqui? Ele falou: não, bispo, pode ficar em paz. O culto da minha igreja é só domingo de manhã. Eu venho aqui para mim me alimentar. Eu venho aqui para mim ouvir. Eu estou sendo fiel lá para ficar em paz. Mas tem gente, o primeiro dia eu disse: não, fique lá. Tem gente que pensa que a gente é inimigo. Eu nunca vou falar. A gente nunca fez em 9 anos de ministério. Nunca mandei uma carta para a igreja fulano de tal, para os jovens vir aqui. E eu não autorizo ninguém a fazer. Nós vamos mandar carta para as biqueiras, para casa, para quem está afastado, para quem está desviado. Não para a igreja. Igreja não. Igreja não. E eles acham que a gente é inimigo deles. É uma guerra do mesmo mundo. Nós estamos militando no mesmo exército e parece que estamos. Vamos fazer lá o trabalho lá, quase não tinha ninguém. E os que foram, e alguns que estavam lá no meio, tinha muita gente lá que não era crente, sabia ou não? Quem sabia disso? Tinha muita gente que não era crente, estava saindo no carro. E graças a Deus ontem aconteceu algo comigo que eu disse: Deus, muito obrigado, o Senhor é fiel, viu? Deus honrou a gente ontem lá num ponto assim. E aí, na hora, mas uma hora, uns 20 minutos que eu tinha chego lá no evento, bateram no meu carro. Aí o irmão querendo me avisar, eu fazia assim: deixa eu orar. Eu nem olhava. O irmão querendo me falar: me dá notícia, depois você me dá. E aí eu fazia assim, irmão, porque eu sei quando alguém quer me contar alguma coisa, eu faço assim. Virei ele, deixa o pau torar, depois nós arrumamos. Estou vendo na ambulância, no helicóptero aqui, então não foi nada demais. E aí o cara bateu no meu carro, deixou o prejuízo. E ao mesmo tempo o Senhor falou comigo: tu acha que o inimigo está como? Uma das primeiras festas, acho que é a primeira festa da região, e nós estávamos lá adorando o nome do Senhor. Hã? Chega isso. Você sabe fazer isso, é? Se prepara que a igreja vai crescer e o inferno não vai prevalecer. Sem hipocrisia nenhuma. Quem chorou foi a bichinha da Hannah, tadinha, que nunca tinha visto isso. E eu falei para minha esposa: nós vamos dar para ela ou um gato, ou um pintinho, ou um cachorrinho, alguma coisa para ela, um peixe, para na hora que morrer ela saber perder. Sabia que a gente tem que ensinar isso também? Porque nem sempre a gente ganha, tem hora que a gente perde. E quando a gente perde, meu irmão, a gente tem que entender que Deus é maior. Ele dá, Ele tira, Ele faz o que Ele quer. Tudo é dele, por Ele, e para Ele são todas as coisas. E o diabo não tem nenhum poder, o inferno não tem nenhum poder se Deus não autorizar. Se bateu lá, porque Deus autorizou. Deus está provando o meu coração. E o meu coração não está nas coisas, o meu coração está nas vidas, nas almas. E quantas almas receberam a palavra ontem? Quando eu estava saindo de um carro, chegou um casal e disse desse jeito: ô moço,
Você tem muito de Deus, viu? Eu vi o senhor lá em cima, na hora que o senhor pegou no microfone, eu senti que o senhor tem muito de Deus. Eu sou católica, e deixa eu falar, o senhor tem muito de Deus. E na hora que bateram no teu carro, eu vi quem bateu. Aí disseram, teve uma pessoa que pegou a placa de quem bateu no carro. Vai atrás. E na hora que eu vinha pra cá, eu sabia quem está com a placa do carro. Deus falou comigo, descansa o teu coração, não vai atrás de ninguém não. Se bateu, bateu. Se deixou prejuízo, deixou, acabou. Porque nós vivemos no mundo, meu irmão, e a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu não vou lutar contra ninguém, eu vou orar e jejuar. E Deus pode rasgar os céus, Deus pode abrir os céus, as janelas, e mandar muito melhor. Eu estou crendo e estou vendo nisso. Oh meu Deus do céu. E aí hoje de manhã minha filha olhou de novo, viu um pedacinho da lanterna lá, e ela disse, só para a lanterna. Eu disse, deixa isso para lá, segunda-feira nós vamos atrás de ver o que é que a gente vai fazer. Está tudo certo. Mas tem gente, irmão, que sai do mundo natural e entra no mundo fantasioso quando perde alguma coisa. Mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Levante a sua mão. Deus vai te dar equilíbrio para você resolver problemas e conflitos. Você não vai atrás de ninguém que te deu prejuízo. Você vai permanecer no teu lugar, e Deus vai mandar o recurso para te honrar, para te socorrer. Porque Deus é Deus, Deus é dono da prata e do ouro. Fica em paz. Tira a tua mão. Deus está Deus está falando com alguém agora. Tira a tua mão, porque Deus vai te honrar. Tira a tua mão, porque Deus vai te abençoar. Tira a tua mão, porque Deus é Deus. Diga comigo, Deus é Deus. Meu Deus. Davi, vamos ler aqui, vamos continuar o texto lá para a gente ler. Continua aí. Continua aí. O próximo. Próximo, 4. Então Davi e seu povo, e o povo que se achava, só um pouquinho. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, aumentaram a sua voz, e o que? Choravam. Quem estava com ele? Davi e os 600 homens que estavam pelejando com ele. Por que eles estavam chorando? Porque Davi tinha colocado eles num barco furado. Cuidado quem é que você segue para não te colocar no barco furado. Eu estou falando, olhe para mim. Cuidado com quem você anda para você não voltar chorando. Cuidado quem é que você segue para você não voltar chorando. Vou falar, pode falar ou não? Davi voltou chorando, aumentaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Os guerreirão que estavam lá lutando, lá, ó, dizendo eu pago a conta, agora estavam em casa de novo chorando. Por quê? Porque o inimigo levou as mulheres, as crianças, e queimaram todas as casas. Não tinham mais força para chorar. Próximo. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Próximo. Todas as mulheres foram, inclusive as mulheres de Davi. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Você viu? Você viu? O povo eram os soldados que estavam lutando com eles lá. Voltaram chorando, e agora vou quebrar você no pau, que você que fez a gente errar. Falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi, olha aí, agora aqui é o segredo. Por isso que Deus falou que Davi era um homem segundo o coração. Errou. Falhou. Andou com quem não devia, andou. Postou o que não devia, postou. Vestiu a roupa que não devia, que não agradava a Deus, vestiu. Aliançou com quem não devia, aliançou. Mas não se orgulhou e postou de novo, e usou de novo, e bebeu de novo, e foi de novo. Não. Tem gente que a gente está corrigindo aqui, amanhã ele está com um short mais curto ainda.
Tem gente que está andando com quem não devia, a gente fala, no outro dia ele está de novo andando com quem não devia, com a tropa, com a turma. Repete aquela frase lá: o ambiente que eu frequento define o que eu estou procurando. De 300 pessoas, 30 falaram. Mas isso vai ficar dentro de você. Você vai guardar isso em nome de Jesus. Você vai guardar isso em nome de Jesus. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ou seja, errei, falhei, pequei, fiz o que não devia, mas eu vou me fortalecer no Senhor. Aí está o segredo. Volta para o mundo real, filho. Sai desse mundo fictício, virtual, esse mundo que não é o teu mundo. E tem mundos, irmão, que tem gente que anda no mundo que não devia. Que mundo? Quem é pobre anda no mundo do rico. Uma hora você quebra, porque o rico tem, o rico pode. E aí tem gente que quer viver uma vida de rico sendo pobre. A mesma coisa é o rico quando fica pobre, não consegue, vou me matar, porque são mundos diferentes. Deus está chamando alguém para o mundo real aqui, para a vida real aqui, em nome de Jesus. Deus está chamando alguém para o mundo real. A gente falando de mundo, eu já volto a falar aqui, irmão, tem um mundo eu vou falar, pode não? O mundo do solteiro. Eita, lembra? Vou falar, pode ou não? Lembra o mundo do solteiro? Ia jogar bola a hora que queria, voltava a hora que queria. A mãe só pergunta: filho, onde você está? Acabou. E o mundo dos casados? O cara quer continuar a mesma vidinha do mundo de solteiro. São mundos diferentes, meu chapa. E eu não sei porque todo domingo aqui no culto da família tem uma palavra de casamento. Tem ou não tem? Só erra quem quer, só fica no erro quem quer. Mas pelo amor de Deus, sai os casados. Casado é casado. Casado. Você já é casado, filho? Você já é casado? Você já é casado? É o senhor mesmo, é casado e solteiro, né? Aproveita, viu? Aproveita. Vai para onde? O que é isso? O que é isso? Eu quero liberdade. Quer liberdade casando? Não, você está entrando a liberdade da minha, é a minha vida. Que vida? Agora é 2. Conversa é essa? Tem um monte de gente que casou e quer ter liberdade, é ou não é? Está entrando na minha vida particular. É? Libera o WhatsApp, libera a senha vou falar. São mundos diferentes, amigão. Eu vou, não. Vamos, filha. Nem eu vou, é vamos. Deus está falando, está falando. Vai, cutuca ele, diz: quer ir no futebol, mas é no horário que eu determinar. Ai, meu Deus, você tem horário para sair de casa e tem horário para chegar em casa. Que conversa é? Como é que é, meu amigo? Mundos diferentes. Agora vai para a menina aí, pode falar ou não? É minha amiga. E quando eu casei com você, eu já tinha amiga. A amiga era antes do casamento, era outro mundo. Agora o mundo é diferente. Ele é o teu amigo. Mas ela é minha amiga antes de você. Era, mas agora eu cheguei no assunto, cheguei na história, mundo diferente. É umas amizades que não acaba nunca. Que absurdo. Você está, estou na casa da minha amiga. No dia você está na casa da minha amiga. E a louça, o mundo é só dele. A pia é prato do domingo de Ramos, filho. Está lá ainda lá. O peixe do domingo de Ramos está lá ainda, o bacalhau. Aí está na casa da amiga. Oh, que luta ser casado, né? Mas que luta gostosa, coisa boa. Glória a Deus. Você não tem noção dos mundos.
Muda tudo, gente. E a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo. O mundo de uma criança é diferente do mundo do menino que já tem 15, 16, 28, muda, 35, muda. São mapas diferentes na vida de cada um. E aí 42 anos, 43, você já vai mudando. E aí, sabe, uma hora que você vai entender tudo, quando você tiver a partir dos 65, aí você entendeu tudo, aí você diz, não, agora eu estou pronto para a vida. Aí 70 e poucos, 80 anos, você morre, né? São mundos diferentes. E graças a Deus por isso, mas nós precisamos entender esses mundos. Mas em nome de Jesus, nós não iremos viver o mundo dos ímpios, porque nós vivemos no mundo dos santos. Nós não vivemos no mundo imaginário, nós vivemos no mundo real. Nós não iremos viver a realidade do mundo dos ricos, porque nós vamos entender a vida de cada um, e nós vamos viver a vida real. Não vamos viver uma vida fictícia, uma vida virtual. Nós iremos viver no mundo físico, entendendo que existe no mundo físico 3 realidades, porque tem a parte espiritual no meio do mundo físico. A gente precisa entender isso. A Bíblia diz que quando Davi voltou, chorou muito. Davi se compadeceu, Davi ficou triste, os companheiros dele também, a ponto de tentar apedrejá-lo. Mas diz a palavra que todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Davi sabia que tinha ido para o mundo que não era o mundo dele, que Davi tinha ido para o lugar que não era o dele, que Davi tinha usado o que não era para ter sido usado naquele mundo. Mas Davi, quando voltou, quando retrocedeu, quando chegou na sua casa, ele havia desprotegido a sua casa, ele deixou a sua casa vulnerável, porque ele estava no outro mundo. O inimigo entrou, destruiu, matou, não matou ninguém, mas levou todo mundo cativo, destruiu as casas, queimou tudo, até o ponto que quando ele voltou, que viu tudo, ficou desesperado, chorou ao ponto de não ter mais o que chorar, porque ele estava num mundo que não era o mundo dele. Mas diz a palavra que Davi se fortaleceu no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Talvez você viveu num mundo que não era o teu mundo, mas chegou a hora de você se fortalecer no Senhor. Se fortalecer no Senhor, para quê? Para recuperar o que se foi perdido. Dá tempo ainda? Dá tempo. Ô bispo, mas tem como se recuperar? Tem como reconstruir? Tem como dar jeito? Tem. É só você se fortalecer no Senhor, é só você buscar ao Senhor, porque ainda dá tempo. Você não vai viver mais no mundo dos simples, vai viver no mundo dos santos. Você não vai viver mais no mundo dos homens, você vai viver no mundo espiritual. Acredite nisso. Deus está chamando você para uma realidade e tirar você do mundo que não era para você estar e viver num lugar onde Deus mandou que você tinha que estar, protegendo sua casa, cuidando daquilo que Deus te deu, não vivendo a vida alheia. Deus chamou você para ser rei. O próximo versículo: Davi se fortaleceu no Senhor. Olha o próximo. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote. Está explicando. Ele chegou para o sacerdote, filho de Aimeleque, e disse para ele: traze-me aqui, eu te peço, o meu éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Ele trouxe a estola sacerdotal para Davi. Davi disse: vou buscar ao Senhor, mas eu vou mudar as minhas vestes. Vou buscar ao Senhor, mas vou mudar as minhas atitudes. 1 ano e 4 meses vivendo com os filisteus, já não tinha mais éfode, não tinha mais estola. Por isso que a casa foi derrubada, destruída. Mas quando ele resolveu consertar, pode não, né? A cagada que ele fez, ele colocou a estola sacerdotal. Falou com o sacerdote e disse: traze-me a minha estola. O próximo, ó. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a tropa, alcançá-la-ei? E ele disse: persegue-a, porque certo alcançarás e tudo libertarás. Pegou não, né? Errei, falhei, e a partir de agora eu quero fazer certo. Deus falou: vai, porque alcançarás. Vai, porque eu vou devolver.
Vai, porque aquilo que saiu do seu mundo vai voltar de novo para o seu mundo, porque você saiu do mundo que não era o seu, voltou para o seu mundo, e o que saiu do seu mundo vai voltar de novo para o seu mundo. É só buscar ao Senhor, é só se consertar com o Senhor, é só mudar as vestes e falar com Ele, que Ele está, oh meu Deus do céu, Ele está falando com alguém: pode ir, porque eu sou contigo, pode ir, porque vai alcançar. Pode colocar a tua mão, pode ir, porque vai ser devolvido. Ninguém vai morrer, vai voltar todos para dentro do lugar de onde nunca deveria ter saído. É tempo de voltar a buscar aquilo que se perdeu. É tempo de buscar aquilo que se perdeu. É tempo de buscar aquilo que o inimigo tirou de você. É tempo de reconstruir aquilo que se quebrou, que se perdeu, que se esbagaçou no meio da via. É assim que se fala: se quebrou, amarrou, quebrou, destruiu. Deus está dizendo: vai, porque eu sou contigo e tu alcançarás. Olha o texto. Se fosse nós, o cara me desprezou, não me consultou, fez aliança 1 ano e 4. Se vira aí, bichão. Vou falar é nada. Sei que vai curar sua coceira bem longe do meu colchão. Se vira, bicho. Que não. Mas Deus é o quê? Bom. Deus é o quê? Misericordioso. E Ele está disposto e pronto, esperando você mudar de atitude e se fortalecer no Senhor, mudar as vestes e dizer: o Senhor, e aí Deus, eu vou ou não? Era só ele ter falado com Deus antes dele ter ido buscar aliança com os filisteus. Deus teria falado com ele, mas já errou. Não vamos falar do seu erro, nem do meu erro, nem do erro de A, B e C. Vamos falar agora: estamos prontos para buscar ao Senhor? Estamos. E aí Deus, vamos ou não vamos? Deus disse: persegue, vai. O que é que se perdeu no meio desse caminho? A tua faculdade? Persegue. O que você perdeu no meio desse caminho? O teu ministério? Persegue. O que se perdeu no meio desse caminho? Tua família? Persegue. O que você perdeu no meio desse caminho? Tua saúde? Persegue. O que você perdeu no meio desse caminho? As suas amizades? Persegue. O que você perdeu? O que você perdeu, Deus está falando: persegue, porque vai voltar de novo para o seu mundo. Você não precisa ir para o outro mundo, você vai voltar de novo para o seu mundo, vai trazer de novo, e tu alcançarás e libertarás. Eu não sei o que é que está preso na sua vida, eu não sei o que está preso na sua vida, mas você é o canal para trazer de volta e trazer liberto. Deus vai trazer filho liberto, vai trazer esposo liberto. Deus vai trazer, meu Deus, a independência da sua vida financeira. Serás liberto, mas você tem que fazer o quê? Se fortalecer no Senhor. Primeiro, se fortalecer no Senhor. Primeiro, se fortalecer no Senhor. Primeiro, se fortalecer no Senhor. O que é se fortalecer no Senhor? Arrepender-se das alianças erradas. Se fortalece no Senhor. Muda de atitude, se fortalece no Senhor. Volta para o lugar de onde você não deveria ter saído. Se fortalece no Senhor. Como é que me fortaleço no Senhor? Eu me arrependo daquilo que eu fiz, e a partir de agora eu não só me arrependo do que eu fiz, mas eu mudo de roupa, mudo de vestimenta. Traz a minha estola sacerdotal, traz a minha estola, porque eu vou buscar ao Senhor. E toda vez que você buscar ao Senhor, o Senhor vai dizer: pode perseguir, pode ir atrás, meu Deus do céu, porque você vai trazer de volta, vai trazer liberto, vai trazer de volta e vai trazer liberto. Eu vim aqui como profeta nessa noite para liberar uma palavra para essa igreja. Vai voltar liberto, vai voltar liberto, vai voltar liberto, vai voltar liberto. Eu vim aqui como profeta nessa noite. Vai voltar liberto. Deus está libertando você desse mundo que você vive, e nunca mais você será guarda-costa de ninguém lá nas terras dos filisteus, porque Deus está trazendo você de novo para a terra. Deus está libertando alguém aqui nessa noite e está dizendo: eu quero te usar, filha, eu quero te usar, filho. Muda as vestes, muda a atitude. Eu quero te usar, filho, muda as vestes, muda a atitude. Deus está falando com alguém. Eu creio. O próximo, põe o próximo texto para encerrar. Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens, os mesmos que queriam apedrejar, agora foram com eles. Só tomar atitude.
É só se fortalecer no Senhor. É só se fortalecer no Senhor. Mudar as vestes. A atitude, aqueles que estavam com Davi podiam dizer: Eu estou fora, rapaz. Você colocou nós numa furada ali, agora quer pôr nós dentro. Estou fora. Vai sozinho. Eu não vou não. Partiu pois Davi e ele e os 600 homens que com ele se achavam. Chegaram ao ribeiro de Bessó, onde pararam os que ficaram para trás. Como? Ficaram para? Davi tinha 600. Só que teve 200 que estavam cansados. Olha que palavra, hein? Próximo texto, próximo. Tinha 600, mas só 400 foram. 200 ficaram no ribeiro cansados, desanimados, sem saber o que fazer, mas cansados. Ficaram no ribeiro e só 400 homens foram com Davi. Se tinha 600 e era difícil perseguir, com 400. Só que, meu irmão, quem busca o Senhor, ele não vai na força do seu braço. Os que ficaram cansados, ficaram com uma palavra: fica tranquilo, porque Deus falou com a gente que a gente ia voltar com eles, todos libertos. Eu não vou buscar só o meu filho, eu vou buscar o teu também. Eu não vou buscar só a minha esposa, eu vou buscar a tua esposa também. Está cansado? Pode ficar aqui que eu vou. Deus falou comigo. E vai ter dias que eu vou mandar mensagem para alguém ir para o monte. Vamos, não vai, fica. Mas vai ter dias que quando você vê, eu já fui, já voltei. Mas fica tranquilo. Oxe, está começando ou está acabando? Fica tranquilo, fica em paz. Porque se eu estou indo buscar, você pode ficar tranquilo que eu não estou indo buscar só para o meu. Eu estou indo buscar para o meu e para o teu. Eu estou indo buscar para a Raninha, mas estou indo buscar para a tua filha também. Pegou ou não? Então você fica em paz. Se você está cansado, só consegue ir até o ribeiro. Pelo amor de Deus, deixa eu liberar essa palavra. Se tu não consegue ir, tu fica no ribeiro. Mas deixa eu ir, que eu vou e vou buscar os céus também. Se tu não consegue ir, tu fica tranquilo. Mas eu vou buscar os meus e os teus, porque Deus falou comigo: vai, persegue e tu libertarás. Tem alguém que está debaixo de uma palavra profética aqui. Fica tranquilo, tu e a tua casa inteira vai servir ao Senhor. Nós estamos buscando por isso. O que o diabo não consegue fazer com os nossos filhos, faz com o carro. Mas eu não estou nem aí. Ou nós levamos na seguradora, ou a gente leva no funileiro. Mas os nossos filhos ele não toca. Pode queimar a casa, pode queimar o celeiro, mas nos nossos filhos ele não toca. Na nossa esposa ele não toca. Oh meu Deus, a gente pode até ter errado e ter ido seguido aos filisteus, mas os nossos filhos ele não toca. A nossa casa ele não toca. E se você não tiver força, oh meu Deus, fique em paz. Deus está levantando alguém que está debaixo de uma palavra, está indo e vai voltar com eles liberto. Vou deixar você adorar. Vou deixar você adorar por 1 minuto. Próximo texto. Próximo. Acharam num campo um egípcio e o trouxeram a Davi e disseram: dá pão. E comeu. Deram também de beber. Já tinha passado o ribeiro, encontraram o egípcio e deram a esse egípcio pão e água. Próximo. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito. Espírito aqui, letra maiúscula, né? Quer dizer, tudo letra minúscula, que ali está maiúscula. Letra minúscula, não é o Espírito Santo.
voltou a si, voltou o seu espírito, voltou a viver, porque há 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Próximo, estava prestes a morrer. Então Davi lhe disse: de quem és tu? Ó, de quem és tu? Que mundo é o teu? Qual é a tua convivência? Davi, na terra dos filisteus, era servo, mas Davi já tinha retornado ao território de Israel, e agora ele tinha se apoderado do plano de Deus para a vida dele. Percebe que lá quem dava ordem era o rei dos filisteus, mas aqui quem faz as perguntas é ele. Por quê? Porque ele buscou ao Senhor, porque ele mudou as suas vestes e resolveu voltar ao seu mundo e se apoderar daquilo que Deus tinha para a vida dele. Ó, de onde tu és? Quem és tu? De quem és tu? E de onde tu és? Ele está dizendo, de que reino tu é? Quem é que manda sobre você? Você é de quem? Você é servo de quem? E disse o moço egípcio: eu sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Os amalequitas deixam quem adoece, mas percebe que os 200 que estavam cansados, ele não foi abandonado, foram deixados à beira da água, e tinha pão para eles comerem, para quando eles voltarem festejar com seus filhos e as suas esposas. E ó, próximo, nós invadimos do lado do sul dos Queratitas, e do lado de Judá, e do lado do sul do Calebe, e puseram fogo em Siclag, a terra, a cidade que Davi estava. Então esse egípcio agora contou o que havia feito a Davi. Próximo, ele tinha ficado para trás, porque os amalequitas deixaram ele para trás. E disse Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E ele disse: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Escuta, toda vez que você resolver buscar ao Senhor, o Senhor vai colocar caminho para você alcançar aquilo que se perdeu. Não entendeu? Deus não vai deixar você perdido no caminho. Deus vai colocar alguém para você encontrar aquilo que se perdeu, ou encontrar o caminho para que você encontre aquilo que se perdeu, para devolver aquilo que se perdeu ao seu mundo. Os teus filhos retornarão para a sua casa. Oh meu Deus, a paz vai reinar de novo na sua casa, a prosperidade vai voltar de novo para a sua família. Eu creio nisso. Ó, próximo. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Próximo. E feriu-os Davi feriu aquele exército. Por quê? Porque Davi perguntou ao Senhor: eu persigo? Deus disse: persegue. Eu vou ferir eles? Tu vai ferir eles. Ele tinha a palavra. Feriu-os desde o crepúsculo da tarde até o dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Próximo. Assim salvou Davi. Ó, vamos, igreja, comigo no 3, 1, 2, 3. Salvou tudo. Tudo foi devolvido ao seu devido lugar. Vamos ficar de pé para a gente adorar. Tudo foi devolvido, tudo voltou, tudo retornou. Olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele assim: vai terminar bem. Fala para ele: essa guerra que você está vivendo vai terminar bem. Ô bispo, o que isso tem a ver com multiplicação e crescimento? Tem gente multiplicando no território dos outros,
e deixando a sua casa aberta, desprotegida. Mas Deus está trazendo você de novo para dentro do propósito, e tudo que o inimigo levou vai voltar de novo a multiplicar no lugar onde Deus falou que era para estar. O crescimento vai voltar de novo no lugar onde Deus falou que tinha que estar. Deus está devolvendo a nós a multiplicação e o crescimento. Nós não iremos desprezar a nossa casa, a nossa família, porque nós vamos cuidar delas. Nós vamos cuidar dos nossos filhos, nós vamos cuidar da nossa casa, nós vamos cuidar da nossa família. E eu creio que esse é o tempo que Deus está preparando para nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo é você. Esse mundo é você. Como eu disse, existe 3 tipos de mundo. Existe o universo, existe a humanidade e existe o sistema. Quando a palavra do Senhor diz assim: o mundo jaz no maligno, o mundo está mergulhado no maligno. Não está falando de toda a humanidade, mas está falando de um sistema. Mas você não faz parte desse mundo que está contaminado. Você é a luz para esse mundo. E Deus está trazendo pessoas aqui de novo, que estavam no território inimigo, que perdeu, que o inimigo levou coisas embora. Mas hoje Deus está novamente clareando a sua mente, os seus olhos, devolvendo novamente a tua vontade de colocar a tua estola sacerdotal, de buscar ao Senhor, de buscar a presença de Deus. Para quê? Para trazer de volta o que se perdeu, e tudo será salvo. Sua casa será salva, sua família será salva, o teu ministério será salvo. O que o inimigo levou embora, ele vai devolver. Oh meu Deus, eu creio nisso, porque Deus falou: vai e traze de volta. Deus falou: vai, persegue e traz de volta. Deus falou: vai, porque tu salvarás, tu trarás de volta aquilo que se perdeu. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Não se perderá, não se perderá. Deus trará de volta aquilo que se perdeu. Deus trará de volta. E até os cansados que ficaram na beira do rio festejarão quando Davi retorna com as mulheres, os filhos. Oh meu Deus do céu, tem alguém que está recebendo essa palavra, mas tem alguém que ainda não acreditou. Mas em nome de Jesus, pega essa palavra. Até os cansados vão retornar, até os cansados vão ver, até os cansados vai festejar.